Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo vai tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, que a gente prepare o ambiente para a nossa prece inicial. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Deixa eu pegar o microfone. Você esqueceu. Obrigado. Vamos agora, meus irmãos, ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: por que dormis? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Está em Lucas, no capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos, entre aspas, dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo campo de trabalho, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem, tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos, para que o que seja inútil e ruinoso, a consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma
que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou de fantasias. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem, vem nos trazer o que a gente ouve muito e fala muito: orai e vigiai. Orai e vigiai e também buscar a oportunidade de fazer o bem. E às vezes nem buscar, a oportunidade bate na nossa porta. E aí me veio na cabeça agora aqui uma coisa: estamos vivendo um momento difícil lá no Rio Grande do Sul, e muitos podem falar assim: eu não posso ajudar nada, eu não tenho nem para mim. Mas não pode fazer uma corrente, montar uma corrente do bem? Hoje todo mundo tem um telefone, e aí o que não tem um centavo para ajudar, pode proporcionar uma multidão de ajuda, de todas as formas. Então veja que a gente pode fazer o bem até sem ter um centavo no bolso, porque a oportunidade bate na porta de todos nós. Nós é que precisamos, como a mensagem nos traz, despertar. Porque a gente pensa assim: ainda tem muito tempo pela frente, a gente não sabe o nosso momento. Muitos jovens desencarnam jovens, crianças desencarnam. Então, quando vai ser o meu retorno? E aí termina aqui, que a gente vai despertar no momento da partida, do retorno à pátria espiritual. E aí esse momento não é o mais adequado, a gente tem que despertar agora. Para quando a gente desencarnar, a gente colher um pouco daquilo que a gente plantou enquanto esteve aqui. Então, que a gente possa, meus irmãos, estar atento aos sinais e ao chamamento que Deus nos oferece. E a gente sempre tem oportunidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, sempre. E as oportunidades aparecem e a gente deve aproveitar. Não por favor ao outro, porque é nosso dever. Porque quando nós estamos em sofrimento, em agonia, nos momentos difíceis, a gente pede tanto a Deus que coloque uma alma caridosa no nosso caminho, para nos acolher, para nos dar um abraço, para nos dar um afago, uma palavra de coragem. Então fica aí a nossa mensagem. Vamos agora elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao Pai por mais um dia que Ele nos concedeu. E agradecer ao Pai por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa de Deus. E o Pai permitiu que essas portas se abrissem novamente. Obrigado, Pai, por essa casa abençoada que nos acolhe, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, por estar conosco, pelo ensinamento que nos deixou e pela luta diária em benefício de todos nós. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a essa casa. Obrigado à espiritualidade amiga, que também são incansáveis no trabalho do bem e do amor, verdadeiros mensageiros de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. E pedir essa legião de trabalhadores de Deus que possam, nesse momento de estudo, envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Rodrigo, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquela mensagem que ainda precisamos colocar dentro do nosso coração. E assim, Pai, agradecidos por mais esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E mais um agradecer ao nosso irmão Rodrigo por estar aqui conosco, dividindo o seu tempo, o seu estudo, o seu conhecimento, para que a gente possa sair daqui melhor um pouquinho do que chegou, né, meu amigo? A casa é sua, tá? Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande estarmos com os companheiros da Casa de Aprendizes de Bem. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos os itens 24 e 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A desgraça real, a loucura e o suicídio. Eu, hoje, diferentemente do que tenho feito ao longo dos 6 anos que faço palestra,
eu não irei definir para os amigos o que é a desgraça real. Antes, irei deixar o convite para que quando vocês cheguem em suas casas, vocês façam a leitura atenta do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu repito, item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao buscarmos junto ao professor Google o significado da palavra desgraça, Google nos diz que desgraça é o mesmo que o azar, que a desdita, que a infelicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que todos que estamos na Terra, do trono à palha, em todos os pontos da pirâmide social, todos nós temos um quê de sofrimento. Como nos diz Vanderly em sua belíssima canção, somos todos presidiários cumprindo sentença. Obviamente que neste momento eu preciso excetuar os nossos irmãos mais velhos, aqueles que vieram à Terra nos ensinar as leis de Deus através dos exemplos, os missionários. Mas tirando os missionários, todos nós outros somos presidiários cumprindo sentença. A verdade é que ninguém está na Terra de férias, de licença-prêmio ou de feriado prolongado. A Terra não é uma colônia de férias, um resort ou um hotel fazenda. Muito pelo contrário. A Terra é chão de fábrica. É um local para nós trabalharmos. E isto atinge, inclusive, os nossos irmãos mais velhos, os missionários. Vamos pensar em alguns missionários, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tantos outros. Quanto esses companheiros trabalharam em prol da sociedade terrena? O Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos diz que a lei não nos pune pelo bem que fazemos, tampouco pelo mal que não fazemos. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Mas muitas das situações desagradáveis que nós vivenciamos hoje, muito facilmente nós encontramos a causa, a origem nesta existência. Outras não serão possíveis. Eu me permito trazer aos amigos duas questões muito particulares. Eu, antes da pandemia, 2 anos antes, eu havia conseguido perder 22 quilos. Saí dos 98 e passei para os 76. E aí veio a pandemia. E toda aquela ansiedade devido ao isolamento necessário da época. Então, para melhor passar o tempo, eu instituí em nossa casa a 4ª e a 6ª sem lei. Na verdade, na pandemia lá em casa, quase todo dia era sem lei. Só tinha lei na 2ª, na 3ª e na 5ª. E com isto, eu passei a conhecer todas as hamburguerias e pizzarias do Meia e adjacência. E, obviamente, não só recuperei os 22 quilos que havia perdido, como ganhei mais 4 de lambuja, pesando agora próximo aos 102 quilos. Fica fácil perceber, considerando que eu tenho 1,74 m, que o meu IMC, o meu índice de massa corpórea, está além do recomendado. Eu estou rechonchudo. Eu não digo mais gordinho, porque no final do ano passado, eu tive a oportunidade de, com a família, conhecer a nossa vizinha Colômbia. E na Colômbia, a Nívia, minha esposa, me apresentou um artista muito popular naquele país, chamado Fernando Botero. Botero fazia suas esculturas em metais, obras extras que ficam espalhadas nas praças das cidades da Colômbia. E Botero utilizava como personagem figuras assim como eu, rechonchudas. Então, ao invés de dizer que estou gordinho, agora digo que sou um modelo de Botero. É muito mais elegante, vocês não acham? Mas vejam, o fato para eu ter me tornado mais uma vez um modelo de Botero é fácil nós encontrarmos a causa, a origem. Foram as 4ª e as 6ª sem leis. Eu reencarnei com uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar.
Doença esta que nunca me permitiu enxergar normalmente. Tinha baixa visão. Mas tive a satisfação de conhecer o rosto dos meus pais, do meu irmão, da minha esposa e das minhas filhas. O que sou muito grato a Deus, porque muitos companheiros que precisam vivenciar a experiência da cegueira não têm esta oportunidade. Mas como havia dito, a minha doença é degenerativa. E ao longo do tempo eu fui perdendo a pouca visão que tinha. E agora não enxergo nem mais a luz do sol, nem a luz da light. E não enxergar essa segunda da light tem me trazido um certo prejuízo na bolsa. Por quê? Porque minhas filhas, elas têm a falsa impressão que eu sou sócio da Light. Então elas têm o mau hábito de, ao sair de um ambiente, não desligar as luzes. E quando eu enxergava um pouquinho, eu via que a luz estava acesa e eu ia lá e apagava. Agora eu não vejo mais, a luz continua acesa, a conta tem vindo cada vez mais cara, mas vamos deixar isso para lá. Eu tenho um único irmão, a quem amo muito, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Portanto, com o mesmo material genético. E o meu irmão, graças a Deus, não precisou vivenciar a experiência da cegueira. Mas os especialistas, os médicos, dizem que minha doença é genética. E o meu irmão não a possui. Meus pais investigaram seus parentes mais longínquos. E nem no lado da família de meu pai, como no lado da família de minha mãe, não se encontrou um único deficiente visual. Então, de uma doença que é genética, eu sou o primeiro cego da família. O que fica fácil nós percebermos que, muito provavelmente, a causa para a minha cegueira não está nessa existência, mas sim numa anterior. O pai dos amigos meus desencarnou muito jovem, aos 40 e poucos anos de idade, acometido de uma doença no fígado muito comum em pessoas que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas. Mas esse companheiro bebia muito pouco. Às vezes, numa festa, tomava um copo de cerveja, no máximo 2. E nem por isso deixou de ter esta doença hepática, que o tirou desta existência com menos de 50 anos de idade. No livro Memórias de um Suicida, Camilo e Jerônimo suicidaram-se com um disparo de arma de fogo no ouvido. Mário enforcara-se. João envenenara-se. Belarmino cortara os próprios punhos. Todos buscaram o suicídio como um ato de rebeldia aos desígnios do Senhor da vida. Camilo Botelho, depois de figurar como importante escritor no século XIX em seu amado Portugal, não se conforma com a cegueira. Jerônimo, depois de figurar como importante comerciante de vinhos, não aceita a falência e ser considerado pela família, por mulher e filhos, a quem acostumara com luxos excessivos, de ser o responsável por aquele insucesso econômico. Mário, não se conformando com o fim do relacionamento com sua amante, após espancá-la, estrangulá-la, tira a própria vida. Belarmino, orgulhoso de sua intelectualidade, não aceita o fim da saúde pela tuberculose. Após serem resgatados pela legião dos servos de Maria, depois de muito sofrerem no Vale dos Suicidas, os 5 companheiros de infortúnio passaram por um longo tratamento na colônia espiritual dedicada aos suicidas. Um dia, quando Camilo Botelho submetia-se a uma terapia que tinha por objetivo conhecer encarnações anteriores, com o auxílio do benfeitor Epaminondas de Vigo, Camilo se viu no ano 33 da era cristã. Era uma manhã ensolarada na cidade de Jerusalém. Era o fatídico dia do Calvário do emissário do Senhor da vida. Camilo encontrava-se possuído de uma alegria satânica, regozijava-se com os acontecimentos, dirigiu-se até o pretório e ovacionou a figura de Barrabás naquela hora decisiva para a sociedade terrena. Avançando um pouco mais no tempo, Camilo se viu renascendo nos primeiros anos do século XVII, nas proximidades de Toledo. Reencarnou em uma família de nobres decadentes, tendo trabalhado pesadamente no campo na infância e na juventude. Camilo só aprendeu a ler quando adulto com o pároco da cidade. Camilo guardava um desejo íntimo de casar-se com sua prima, Maria Magda. Mas Maria Magda apaixonou-se
por um jovem militar madrilenho adepto da reforma protestante chamado Jacinto. E Maria Magda resolve consorciar-se, casar-se com Jacinto, mudando-se da aldeia onde morava, primeiro para Madrid e posteriormente para o exterior. Camilo não recebe bem a decisão de Maria Magda e jura vingar-se da prima e do esposo. Então, Camilo retoma uma antiga ideia de se tornar sacerdote, não por vocação religiosa, mas sim para ascender socialmente. E Camilo filia-se à companhia de Jesus, sendo uma figura ativa na unificação. 15 anos se passaram e Maria Magda, Jacinto e os filhos retornam a Madrid. Camilo vê renascer em seu peito o ódio que tinha por Jacinto e o amor por Maria Magda. E Camilo então volta a sediar Maria Magda, que o rejeita, pois era uma esposa fiel. Jacinto, ao perceber o que estava acontecendo e sendo alertado pela própria Maria Magda, tenta, junto aos seus superiores de farda, uma nova transferência para o exterior. Mas Camilo descobre as intenções de Jacinto e denuncia Jacinto ao Santo Ofício por ser adepto da reforma protestante. Jacinto é preso e colocado sob a custódia, sob a responsabilidade de Camilo. Camilo passa a impor ao inimigo privações e torturas indescritíveis. Maria Magda, temendo pela integridade e pela vida de Jacinto, vai buscar o primo. E Camilo diz para ela: tudo bem, eu liberto o teu marido, mas eu exijo em troca uma noite de amor. Maria Magda, não vislumbrando outra possibilidade para salvar a vida de Jacinto, aceita. Mas Camilo, ao perceber que Maria Magda só nutria por ele repúdio, ódio e rancor, como lhe havia prometido, iria libertar seu marido. Mas antes, para vingar-se mais uma vez, Camilo manda perfurar os olhos de Jacinto com uma lança incandescente. Jacinto estava cego. Após ser libertado e ficar cego, alguns meses depois, Jacinto tira a própria vida. Após praticar aquele ato nefasto do suicídio no final do século XIX, Camilo permanece na pátria espiritual por mais de 50 anos, em muito adiando seu retorno à experiência física. Mas chegou um momento que não dava mais para adiar, e Camilo teve que submeter à lei inafastável da reencarnação. Voltaria à carne, e aos 40 anos de idade, experimentaria mais uma vez a experiência da cegueira. Cegueira esta que iria durar por 20 anos, pois Camilo retornaria à pátria espiritual aos 60 anos de idade. Vejam, Camilo Botelho não encontrou a explicação para sua cegueira no século XIX. Porque a explicação não estava no século XIX, mas sim no século XVII. Quando ele, Camilo, mandou perfurar os olhos de Jacinto com uma lança incandescente. E o mesmo ocorre conosco. Muitas vezes, nós não encontramos a explicação para a situação desagradável que nós vivemos hoje nesta existência. Porque a explicação não está nessa existência, mas sim numa anterior. Mas, Rodrigo, eu não acho justo. Como é que eu posso estar sendo punido por algo que eu sequer me lembro? Acreditem, o esquecimento do passado evita gravíssimos inconvenientes. Porque a lembrança do passado a uns humilharia singularmente, a outros exaltaria o orgulho, mas em ambos os casos atrapalharia o livre-arbítrio e a marcha evolutiva. Deus tem em sua criação um axioma que nos diz: não há efeito sem causa. Não há consequência sem origem. É o que nós chamamos da lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. E nós bem sabemos,
conforme nos diz a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que um dos atributos de Deus é que Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente bom e justo, todo o efeito, toda a consequência tem uma causa, tem uma origem justa. Lembremos, a lei não nos pune pelo bem que fazemos, tampouco pelo mal que não fazemos. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Eu peço que vocês gravem bem o que eu vou dizer agora. Não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém, mas sim herdeiros de nós mesmos. Mas muitas vezes, nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. O nome disto é preocupação. Porque o que é preocupação? É pré-ocupar. É ocupar antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós temos o caso de Patrick. Patrick era uma das reencarnações de Eustáquio. Ao perceber que o Barão Mercon não iria permitir a sua saída da Inglaterra para reencontrar a sua família que ficara em França, Patrick passa a desenvolver uma rede de intriga entre os servos de Mercon. Patrick descobre que a governanta de Mercon, Crismeia, nutria pelo barão uma paixão secreta. Então Patrick convence Crismeia que o barão Mercon iria dispensar os seus serviços, por determinação da baronesa, que descobrira o amor secreto que ela tinha por Mercon. Crismeia desespera-se e adentra a biblioteca de Mercon aos prantos, declarando-se para ele. Mercon, sem nada compreender, a rechaça. E Crismeia, então, num ato muito rápido, saca de sua roupa uma adaga e crava no próprio peito, tirando a própria vida, sem dar tempo de Mercon nada a fazer. Vejam, o barão Mercon não iria dispensar os serviços de Crismeia. A baronesa não descobrira o amor que Crismeia tinha pelo seu marido. Nada mais passou senão de que uma intriga de Patrick. E o mesmo ocorre conosco. Muitas vezes, nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. O nome disso é preocupação. Mas sim, existirão acontecimentos desagradáveis em nossas vidas. E aí, como diz aquela belíssima canção espírita, as fugas de nada valem, só destroem o melhor em você. A verdade é que Deus não pune ninguém. Deus não nos pune. Deus nos educa. Mas se nós tentarmos fugir da lição que nos cabe nesta hora, nós podemos ficar bem certos do que eu vou dizer agora. Esta mesma lição estará nos esperando numa próxima esquina da vida, quer seja nesta ou em outra existência. No livro Sublimação, nós temos o caso de Carla. Carla era casada e muito apaixonada por Igor. Igor é convocado para uma guerra e desencarna em uma batalha. Carla, não aceitando a lição da separação do ente amado, lança-se do alto da varanda de sua casa, retornando à pátria espiritual na condição de suicida. Carla irá ver o seu destino mais uma vez vinculado ao de Igor numa próxima existência. Igor agora chamava-se Rupestre. Carla e Rupestre eram noivos e iam se casar. E um dia, quando o jovem casal e suas famílias retornavam da visita da casa onde iam morar, o cavalo em que Carla estava montada se assusta ao ver passar um outro animal pela estrada e dispara, e Carla cai entre as pedras, ficando aleijada. Carla, num ato de extremo amor a Rupestre,
abre mão de casar-se com ele. Olha Carla voltando à lição da separação do ente amado. Hoje, Rupestre. Ontem, Igor. E ainda tendo Carla que arcar com as consequências daquele ato nefasto praticado numa existência anterior, o suicídio. Então, se nós tentarmos fugir da lição que nos cabe nesta hora, podemos ficar bem certos que esta mesma lição estará nos esperando numa próxima esquina da vida, quer seja nesta ou em outra existência. Muitas pessoas evitam falar sobre o suicídio. A imprensa evita dar esse tipo de notícias. Às vezes, estamos assistindo o Fachel pela manhã e o repórter diz para o Fachel: Fachel, nesta manhã, o trem teve uma intercorrência no bairro de Bangu, no bairro de Madureira. Mas o que o repórter não nos diz é que esta intercorrência foi uma companheira ou um companheiro que lançou-se na frente do trem. E por que a imprensa evita noticiar o suicídio? Porque há estudos de especialistas que dizem que se o suicídio fosse mais noticiado, isto poderia estimular em outrem a mesma prática. Mas a verdade é que nos dados mais recentes que nós temos, que são do ano de 2022, somente aqui no Brasil, mais de 16 mil companheiras e companheiros tiraram a própria vida. A doutrina espírita, ao contrário do senso comum, nós não nos furtamos em falar sobre o suicídio. Na noite de hoje eu já trouxe 3 casos de livros diferentes. O primeiro foi do livro Memórias de um Suicida, que é um clássico nesta temática. O segundo foi do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E nessa obra, nós não temos apenas o suicídio de Crismeia. O próprio Eustáquio, algum tempo depois, também se suicida. E ainda trouxemos o caso de Carla, do livro Sublimação. E como diz aquele comediante carioca, quem não tem dinheiro conta história, é o meu caso. Porque eu tenho mais 2 histórias para trazer aos amigos, de livros diferentes, cujo objetivo é mostrar as consequências deste ato nefasto do suicídio. Kardec, na questão 944 do Livro dos Espíritos, indaga aos benfeitores da humanidade: pode o homem dispor sobre a própria vida? Resposta dos benfeitores da humanidade: não. O suicídio voluntário é uma transgressão às leis de Deus. Eu vou repetir. Questão 944 do Livro dos Espíritos. Pode o homem dispor sobre a própria vida? Resposta: não. O suicídio voluntário é uma transgressão, é um desrespeito às leis de Deus. Na trilogia de Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, em especial nas 2 últimas obras, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, nós temos o caso de Henri de Lumière. Henri de Lumière era um militar. E um dia, quando ele realizava uma expedição no exterior, ele encontra a sua esposa Berthe de Somerville, que havia fugido com seu primo e amante, Louis Frederic. Berthe diz ao esposo que estava muito arrependida e que desejava voltar para casa em Lumière. Então Berthe combina com Henri que ele retorne ao cair da noite, pois ela precisava arrumar suas malas, dispensar os servos. Mas Berthe de Somerville mais uma vez engana Henri de Lumière e foge de novo com seu amante Louis Frederic. Ao cair da noite, quando Henri chega na casa da esposa e encontra a casa fechada, logo percebe que fora enganado mais uma vez por Berthe de Somerville. Henri fica inconsolado, desiste da carreira militar e resolve por fim a própria vida. Mas antes desejava rever seus pais e viaja para Lumière. Após visitar os pais, Henri se lança do alto de uma montanha de sua aldeia, pondo termo àquela existência.
Nós vamos encontrar as nossas personagens algum tempo depois no livro Drama da Bretanha. Andréa de Guzmán era prometida de seu primo Alex de Guzmán, mas também flertava com o irmão gêmeo de Alex, Arthur de Guzmán. Alex e Arthur, embora irmãos, não eram propriamente amigos, pois amavam a mesma mulher. Arthur de Guzmán era o mesmo Henri de Lumière, que em razão do suicídio temia a altura, o que atrapalhava suas pretensões de seguir a carreira militar. Andréa amava tanto Alex como Arthur, embora por Arthur ela tinha um certo repúdio íntimo que ela mesma não conseguia compreender. Um dia, quando Alex, Arthur, Andréa e o irmão de Andréa, Vitor, estavam no segundo andar da casa da família em uma conversação animada, Arthur vê que o gato da família estava preso em uma árvore que ficava de frente para a varanda. Então, tentando vencer o pavor que tinha pela altura, Arthur levanta-se sem que o irmão e os primos percebessem e vai tentar salvar o gato. Mas ao se aproximar do parapeito da varanda, Arthur tem uma vertigem e cai entre as pedras. Todos saem em seu socorro, principalmente Vitor, que era médico. Arthur fica desacordado durante alguns dias e ao despertar, Arthur de Guzmán estava aleijado. Henri de Lumière estava aleijado. E experimentava na personalidade de Arthur de Guzmán as consequências daquele ato impensado praticado numa existência anterior, o suicídio. Arthur teve que abrir mão da carreira militar e de qualquer pretensão amorosa que tivesse com Andréa de Guzmán. E passou a ser cuidado pela prima e pelo irmão. Andréa de Guzmán, que era mesmo a Berthe de Saberville. Alex de Guzmán, que fora aquele homem que numa existência anterior colaborou para sua infelicidade, Louis Frederic. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso de Júlio. Júlio, ao encontrar a sua esposa Lina e seu amigo Amaro em sua casa, em atitude íntima, desespera-se e toma um corrosivo. Mas Júlio é salvo a tempo pelos seus companheiros de farda. E ao se recuperar, Júlio, não suportando os padecimentos morais e físicos, se lança nas águas do rio Paraguai, pondo termo àquela existência. Depois de muito sofrer na pátria espiritual, Júlio reencarna como segundo filho de Amaro. Mas nessa oportunidade, Júlio desencarnou ainda quando menino aqui no mar do Rio de Janeiro, pois sua madrasta Zumira não lhe dedicou atenção devida. No íntimo, Zumira queria livrar-se de Júlio, pois sentia muito ciúme da relação de Júlio e Amaro. Mas Júlio precisava retornar mais uma vez à experiência física para purgar os débitos contraídos no Paraguai. E reencarna agora como filho de Amaro e Zumira, sendo até mesmo uma oportunidade para Zumira reparar o erro que havia cometido com ele quando o deixou se afogar. Júlio reencarnou com uma doença grave na garganta, desencarnando em tenra idade, quando começava a balbuciar as primeiras palavras. Só então, Júlio habilitou-se para uma nova encarnação, com possibilidade de seguir adiante, reencarnando mais uma vez como filho de Amaro e Zumira. Este ato nefasto, esse ato impensado do suicídio, traz consequências gravíssimas, que nós bem sabemos que não são as mesmas para todos que o praticam. Questão 957 do Livro dos Espíritos. Mas consequências estas que podem durar por muitos anos, quiçá séculos. Kardec, na questão 943 do Livro dos Espíritos, indaga dos benfeitores da humanidade:
Por que nós vemos em alguns indivíduos um desgosto pela vida sem uma razão plausível? Resposta dos benfeitores da humanidade: é efeito da ociosidade e da falta de fé. Eu repito, questão 943 do Livro dos Espíritos. Porque nós vemos em alguns indivíduos um desgosto pela vida sem uma razão plausível. Resposta: é efeito, é consequência da ociosidade e da falta de fé. Eu acabo de descobrir a profilaxia para o suicídio. Como evitar o suicídio? Mas fiquem tranquilos, eu não vou patentear, todos poderão utilizar. A profilaxia para o suicídio é o trabalho e a fé em Deus. Principalmente o trabalho no bem. Quando Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, foi buscar o seu amigo Chico Xavier, pois estava muito chateado por problemas de saúde, Chico disse ao amigo: Jerônimo, quem não trabalha, dá trabalho. Esta é a escolha que nos cabe nesta hora. Ou nós iremos trabalhar no bem, ou nós iremos dar trabalho aos outros. Aí é uma escolha de cada um de nós. O carpinteiro de Nazaré, em seu evangelho, nos sinaliza a importância do trabalho. Está lá em João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nesse momento, eu me permito indagar dos amigos o que estamos esperando para nos empregarmos nesta firma, cujo CEO é Jesus, chamada Seara do Bem. E as casas espíritas, como aprendizes do bem, são verdadeiras frentes de trabalho. Quanto trabalho nós temos numa casa espírita? Nós temos o trabalho da recepção, do bazar, do atendimento fraterno. Nós temos o trabalho dos estudos, no passe, das reuniões mediúnicas. Há instituições que têm um serviço de assistência social, né? Há casas que têm um serviço de assistência social. Nós temos o trabalho da coleta de alimentos, da organização das cestas básicas. Há instituições que fazem comida para levar aos nossos irmãos em situação de rua. Eu conheço uma casa aqui na Zona Norte, que antes da pandemia, hoje eu não sei como é que está, mas antes da pandemia, todos os dias, às 18h30 ou às 19 horas, não estou bem certo, eles abriam as suas portas para os nossos irmãos em situação de rua, com uma janta quentinha, com a possibilidade de tomar um banho, trocar de roupa, pegar um medicamento. As casas espíritas são verdadeiras frentes de trabalho. Como nos disse o poeta popular, veja, não diga que a canção está perdida, não diga que a vida está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Que nós possamos tentar quantas vezes sejam necessárias, mas que a palavra desistir nunca seja para nós uma opção. Lembrando-nos que nós não temos de quem nos queixar. Não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém, mas sim herdeiros de nós mesmos. Eu tenho uma grande dificuldade em guardar segredo. Às vezes alguém quer me contar um segredo, fazer uma surpresa para outra pessoa, eu falo, por favor, não me conte, porque eu não me aguento. Se eu não consigo nem guardar dinheiro que me faz falta, quanto mais segredo. Então, eu não conseguiria encerrar a palestra da noite de hoje sem antes dar aos amigos um spoiler do que é a desgraça real. Mas, de toda forma, o convite está feito para que quando vocês cheguem em suas casas, vocês façam a leitura atenta do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos dizem os benfeitores da humanidade, a desgraça real é a alegria, é o prazer, é o tumulto que nos entorpece e que nos cega.
e não um acontecimento desagradável, porém temporário, aqui da terra. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando, que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu mais uma vez agradeço sinceramente a direção da Casa Aprendizes do Bem por essa oportunidade, que eu espero que tenha sido a primeira de muitas. Até breve, muito obrigado e uma boa noite. Nós é que agradecemos, meu irmão. Poxa, quanta reflexão, quanto a gente ainda precisa aprender e melhorar, né? Bom, vamos passar então para a segunda parte, aos irmãos que vão assistir o nosso estudo. Que Deus fortaleça na fé, na confiança, que fiquem na paz de Deus.